eu sou o Vitor Arona, sou estudante aqui da Medicina, da Unifase FMP, estou no 9º período e hoje vou comentar algumas coisas relacionadas a um artigo que eu e mais alguns colegas fizemos com a ajuda do professor e também de outros colaboradores que relaciona as injúrias cardiovasculares no contexto da Covid-19, associando com a epigenética. Então, para introduzir, o que é epigenética? Epigenética nada mais é do que a modulação da transcrição dos nossos genes, ou seja, a gente tem o nosso DNA, a gente tem toda a maquinaria celular responsável pela transcrição dos genes, das proteínas e tudo mais. Então, a epigenética são proteínas que modulam, ou seja, podem intensificar algumas transcrições, podem silenciar outras, então elas modulam toda essa produção genética. Na verdade, o projeto iniciou em 2019 com a ideia e a iniciativa de um aluno amigo nosso para pesquisar sobre farmacologia cardiovascular e, dada a mudança mundial advinda da pandemia, a gente teve que redirecionar o nosso artigo, o nosso projeto de farmacologia cardiovascular para associar a farmacologia cardiovascular no contexto da Covid-19 e por que tinha tantos danos para pacientes que já tinham doença cardiovascular prévia e também pessoas que não tinham essas doenças passaram a ter. Então, surgiu a partir desse momento e a grande questão, né, a grande palavra que surge a partir do início do projeto é desafiador. Porque naquele contexto, a gente está falando aí de fevereiro de 2020, não tinha muita evidência científica, com rigor científico, para a gente embasar nossa pesquisa, então foi uma exploração muito desafiadora, né? A gente conseguir conciliar os dados que estavam disponíveis, conseguir entender, organizar, e também a gente está falando de um conhecimento que é muitíssimo específico, muitos genes, muitas proteínas, várias vias de modulação. Então, acredito que foi um projeto muito desafiador no início, mas que também, no final, foi algo que a gente teve um êxito muito grande, tão grande quanto o desafio. A conclusão é que, sim, a epigenética consegue ajudar a resolver esse quebra-cabeça entre Covid-19 e danos cardiovasculares, doenças cardiovasculares, inclusive para as pessoas que não têm e passam a ter, ou até as pessoas que já têm e que o sistema cardiovascular ele sofre uma injúria que exacerba essa doença. Então, na verdade, qual é a conclusão do nosso artigo? A conclusão é que, por ter essa modulação e ter essa associação, esse envolvimento da epigenética, novos alvos terapêuticos podem ser utilizados, podem ser explorados, né, descobertos a partir dessa nova evidência. A partir da exploração das evidências, a gente descobriu que a infecção pelo SARS-CoV-2 ele bagunça, né? Ele desorganiza todos os mecanismos metabólicos e também imunológicos do hospedeiro. E também existem mecanismos evasivos para a sobrevivência do SARS-CoV no organismo humano. E é por isso que existe a tempestade de citocinas. Então, todo esse microambiente ele está desorganizado. E a ideia, né, e a proposta que a gente levanta nesse artigo é que, a partir de certas substâncias, certas moléculas, certas proteínas e enzimas que são desorganizadas, né, a partir da infecção, atingindo elas, a gente pode restabelecer uma infecção que seja um pouco mais branda em termos de dano cardiovascular e também evitar esses danos propriamente ditos. O grande ganho de ter um artigo publicado por uma revista do nível B1, né, que é o terceiro maior nível de impacto de revistas científicas, é um grande presente, né, um grande privilégio por conta do reconhecimento que a gente recebe a partir do rigor científico que a gente teve quando a gente submete um artigo científico. Quanto maior o nível, maior a rigorosidade científica, então ter sido aceito o nosso artigo é um grande presente. E também nós, como alunos, é muito legal, muito interessante a gente ter
essa revista com o nosso nome, esse artigo com o nosso nome nessa revista, porque garante que muitas pessoas consigam assistir, consigam ver o que a gente publicou. Então, como diz, né, um grau de impacto muito grande, não só na sociedade que a gente vive aqui, mas também na comunidade mundial científica. O que eu mais ganhei com isso, né, o que eu mais aprendi com isso, foi resiliência. Porque quando a gente tem a ideia, para tirar essa ideia da cabeça e colocar no papel, já é um passo muito grande a ser feito. E também a resiliência por conta de que quando a gente fala, vou escrever um artigo e ele vai ser aceito na primeira revista que a gente submeter, não é bem verdade, né? A gente tem que submeter em várias revistas, várias edições, várias revisões, então é um processo que vai se lapidando ao longo do tempo e realmente leva tempo. Então, acho que, assim, é muito interessante ter oportunidade de participar desse projeto com pessoas incríveis, pessoas grandiosíssimas, reconhecidas não só aqui no Brasil, mas também fora. E eu acho que é isso, a maior lição, resiliência.